Oi, gente! Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre linhas editoriais. Você sabe o que é isso? Fica ligadinho aqui que nós vamos conversar a respeito desse assunto. Eu sou Priscila Braghini e sou social media. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esses conteúdos que a gente coloca aqui toda semana para vocês. Então, para você criar as linhas editoriais, o que você precisa saber? As linhas editoriais nada mais são do que o conteúdo que vai ser postado na rede social do seu cliente ou da sua própria rede social. Então, para a gente poder criar os conteúdos aí, os assuntos que vão ser abordados na sua página, no seu perfil, a gente precisa primeiro definir a sua persona. Primeira coisa, né, de qualquer perfil, para você saber certo em qual público você vai atingir, que pessoas que vão estar ali, qual é o nível da sua audiência, o tipo das pessoas. Então, precisa definir a persona. Eu tenho um vídeo já falando sobre isso, então vou deixar ele aqui para você dar uma olhadinha, que já explico ali certinho o que é persona e como definir essa persona. Bom, depois de definida a persona, a gente precisa ir para uma outra parte que eu digo que é a parte propriamente dos assuntos. Para a gente falar sobre os assuntos, a gente precisa saber quais são as dores do nosso público. Quais são as dores desse público, dessa persona, depois que eu já defini? Quais são as dificuldades desse público? Quais são os desejos desse público? Então, baseado nesses três aí, né, dores, desejos, dificuldades, a gente já começa a pensar em assuntos que sejam relevantes para o público que vai estar acompanhando o perfil. Então, baseado nesses 3Ds, né, as dores, as dificuldades, os desejos, a gente começa a pensar em assuntos aí para a linha editorial. Eu vou abordar aqui um nicho específico que seria corretor de imóveis. Corretor de imóveis, ele trabalha, né, no seu perfil para vender imóveis. E como que ele vai fazer isso então? Depois que definiu a persona, né, definiu ali qual é o seu público, ele vai estar indo na dor desse público. Vamos dizer que a dor desse público, uma das dores seja sair do aluguel. Pessoas que querem comprar a sua casa, querem sair do aluguel. A dificuldade, né, dessas pessoas que querem sair do aluguel provavelmente é com relação aos recursos, financiamento, qual é a melhor forma de comprar, né? Hoje a casa própria. E o desejo realmente é essa casa, é você ter a casa, é a casa dos teus sonhos. Então, já estamos trabalhando aí dores, dificuldades e desejos dessa persona. Baseado nesses três aí assuntos, né? Dores, dificuldades, desafios e desejos, a gente vai pensar um pouquinho mais e mais profundo, então, em conteúdos, né? Que tipo de conteúdo? A gente pode trabalhar um conteúdo técnico. Vamos pensar num assunto aí de conteúdo técnico para esse público. Um conteúdo que fale sobre linhas de crédito, linhas de financiamento imobiliário. Então, você vai estar explicando como que funciona um conteúdo mais técnico para esse público. Um conteúdo de autoridade para esse público. Um conteúdo de autoridade é você pegar um especialista falando sobre isso, ou o próprio corretor falando, né, sobre os imóveis, mostrando, né, a experiência que ele tem, mostrando um imóvel, a qualidade, o local, um bom investimento. Então ele já vai estar mostrando ali a autoridade que ele tem, que ele entende daquele assunto, para passar confiança e credibilidade para as pessoas que querem adquirir esse imóvel. Um conteúdo de objeção, você pode estar falando sobre a dificuldade então de comprar a casa própria. Você vai mostrar para esse público que existe sim uma oportunidade que ele precisa abraçar de comprar a casa própria de uma forma que seja facilitada para ele. Então você vai estar quebrando a objeção. Eu não tenho dinheiro. Como que você não tem? Você pode fazer isso, isso e isso e adquirir a sua casa. Então você está fornecendo conteúdos de objeção para ele. E também você pode estar fazendo conteúdos de conexão para o seu público, né? Que é um conteúdo onde você vai estar mostrando feedbacks de clientes, depoimentos, pessoas que já adquiriram a sua casa, falando da experiência que elas tiveram. Isso vai gerar identificação com as pessoas, vai gerar desejo nelas e também experimentar, em tentar conquistar a sua casa própria. Então, essa aqui é só um exemplo, mais ou menos, de como você formar uma linha editorial. Eu trabalhei um assunto só, mas são vários assuntos que você pode trabalhar dentro dessas dores, dificuldades e desejos do seu público. Então, vou te dar mais alguns exemplos de alguns assuntos aqui, né?
que são relacionados a esse ramo imobiliário. Talvez o seu público seja um público de investidores, então você pode falar sobre os mesmos assuntos aí, tratar das mesmas dores, dificuldades, desejos para um investidor que quer investir em imóveis. Ou talvez o teu público seja uma pessoa que esteja procurando uma segunda casa, uma casa para lazer. Eu moro aqui numa cidade que é praiana, então existe muito essa possibilidade das pessoas comprarem o seu segundo imóvel para lazer, para vir passar férias, para vir passar feriados. Então é um público que você também precisa atingir. Você também pode falar para um público que queira vender a sua casa e comprar uma outra casa, tá pensando em comprar um outro imóvel, crescer no nível, né, do seu imóvel, tinha uma casa menor, quer comprar uma casa maior. Então existem vários públicos que você pode trabalhar, que um corretor de imóveis pode trabalhar, e assim ele vai elaborando conteúdos para esses públicos, para poder atingir o público certo e conversar com ele da maneira correta. Então, quando você tem uma linha editorial montada, uma linha editorial pronta, facilita muito na hora de você elaborar um calendário de conteúdo, porque você já sabe sobre o que você vai falar, então é só você ir dividindo aí ao longo das semanas, né, como que você vai trabalhar, qual vai ser o tipo de publicação que você vai fazer. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os formatos de publicações no Instagram, então você já vai definir ali se vai ser um post, se vai ser um vídeo, se vai ser um post carrossel, se vai ser através de stories, que você vai conversar com a sua audiência. Então você vai conseguir elaborar o calendário editorial aí baseado em toda essa linha editorial que já está pronta, facilita muito o seu trabalho como social media. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que toda semana tem conteúdo relevante para você. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.